Oi galera, tudo bem? Esse mês de julho de 2020 fazem 10 anos que eu tive meu primeiro contato com a biomedicina e por isso eu resolvi gravar esse vídeo contando um pouquinho como foi até hoje, como é que foi essa trajetória desde a época da faculdade, como é que eu planejei entrar até os dias de hoje. Espero que vocês gostem. Bom galera, tudo começou lá em 2010, onde eu não sabia muito bem o que queria fazer. Eu acho que como a maioria, quando tem 17 anos, e eu tinha muitas dúvidas do que fazer, de que curso eu iria fazer, e naturalmente, dentro da área de saúde, o primeiro que vem em mente é o curso de medicina. Então, é, por influência da família e etc, eu tinha esse ideal. E aí meu primeiro vestibular, no início lá de 2010, foi para o curso de medicina. Eu fiz daqui o vestibular da Universidade Federal da Bahia, na época eu não passei, e aí fiz um período aí de 4 a 5 meses de cursinho, que aí nesse período eu conheci o curso de biomedicina, lendo na internet, vendo algumas outras informações em geral. Já sabia que eu gostava muito da área de ciência, embora não soubesse o que um cientista faz, o que o que um pesquisador faz. E sempre admirei muito professores em geral, gostava muito dessa ideia. E lendo, percebi que uma das atuações do biomédico era justamente essa e que abrangeria esse campo. Então, ainda assim, nesse segundo vestibular, na época, isso já no meio do ano de 2010, eu fiz o vestibular para a Escola Baiana daqui de Salvador, tanto para o curso de medicina como a segunda opção para o curso de biomedicina. Acabei não passando no curso de medicina e aí entrei no curso de biomedicina, e que desde o início me encantou completamente. Então, desde os primeiros semestres, era um curso que me atraiu muito. Eu tive boas amizades desde o início, excelentes colegas que são meus amigos até hoje, e boa relação com todos os professores em geral, desde o início do curso. E já no início eu via falar, a maioria dos nossos professores eram ou faziam pesquisa na Fiocruz, faziam seus mestrados, seus doutorados, ou eram já pesquisadores e faziam algum tipo de pesquisa. Então isso influencia muito o aluno em geral, e foi aí que eu tive o interesse de começar a fazer a iniciação científica. E, obviamente, assim como a maioria, eu não sabia muito bem o que era iniciação científica, como faria para fazer e etc. De fato, eu estava num congresso, foi um dos simpósios de biomedicina que a Baiana fez, e um dos convidados para atuar lá era um professor da escola, que é perito criminal também. E na época ele era professor do curso de medicina da Escola Baiana, mas foi dar uma palestra sobre perícia criminal e etc. Embora ele seja biólogo, que é o professor Torricelli. E desde ali eu já me interessei muito pela área de entomologia forense, que é uma área bem interessante em geral, é uma área ampla, não é uma atuação específica do biomédico, mas enfim, gostei muito da área de perícia criminal em geral. E depois dos trabalhos que ele mostrou lá nesse simpósio, gostei muito. De cara eu comecei a tentar um contato inicial, e pouco tempo depois teve uma seleção para iniciação científica. Era um trabalho muito interessante, onde ele fazia pesquisas com porcos em decomposição e etc. Eu acabei entrando nessa pesquisa dele já por volta entre o terceiro e quarto semestre, e foi muito legal. Essa pesquisa durou 6 meses a 1 ano, e logo em seguida eu entrei no estágio do próprio Departamento de Polícia Técnica, lá do Laboratório Central de Polícia Técnica daqui de Salvador, e onde eu fiquei até o resto da faculdade. Então foi um período de muito aprendizado, muita experiência. O professor Torricelli está aí na internet, nas redes sociais, também me ajudou muito nesse período, que também foi meu orientador do TCC, onde a gente desenvolveu um trabalho justamente dessa avaliação dessas perícias que eu acompanhei durante esse período. E aí foi um trabalho muito legal, muito interessante, que me ajudou futuramente com outros contatos, com networking, que conto para vocês já já. Em paralelo a isso, eu acho que, não necessariamente eu acho que isso é a melhor coisa do mundo, mas eu fazia bastante coisa durante a faculdade. Eu acho que, de certo ponto, isso foi muito importante, porque me ajudou a ter boas comunicações, bons laços de amizade e por aí vai.
Outro ponto muito importante era as monitorias. Eu fui monitor de 2 disciplinas, eu fui monitor de uma disciplina chamada Ecologia em Saúde, e fui monitor também de parasitologia, uma disciplina que eu gostava muito, então eu estudava bastante parasitologia, e tudo isso ajuda muito o aluno, tanto nessa troca de informações, a gente preparava aulas para os estudantes, isso já treinava, já era um processo mesmo de iniciação lá à didática. Futuramente, também, uma dessas monitorias, que foi de parasitologia, veio me ajudar nas primeiras aulas que eu dei na minha vida. Mas, enfim, durante a graduação, obviamente é um trabalho difícil você mesclar estágio com monitoria. E aí, quando vai chegando no final do curso, tem o TCC. Então, era estágio, monitoria, TCC, e ainda teria o estágio obrigatório da própria instituição. Eu consegui conciliar, ainda bem. Eu fiz o meu no CEDAP, que é um centro daqui de Salvador, especializado em assistência, diagnóstico e pesquisa em infecções sexualmente transmissíveis, no geral. E eu consegui conciliar. Eu ia para lá de manhã, ia para o Laboratório Central de Polícia Técnica à tarde, fazer o estágio extracurricular, e lá também eu desenvolvi o TCC e consegui conciliar relativamente bem, embora fossem áreas totalmente opostas. Quando foi chegando mais para o final do curso, apesar de tudo, eu não tinha grandes expectativas em continuar no Laboratório Central da Polícia, porque era a partir de concursos públicos e etc. Eu não tinha estudado durante a graduação para o concurso, não via muitas perspectivas em continuar lá. E, coincidentemente ou não, essa é um dos pontos-chave para o que a gente sempre fala de networking, etc. Uma das pessoas que foi da minha banca, eu passei a ter muito contato com ela, que além dela fazer parte, junto com o meu orientador na época, de um curso, da organização de um curso de pós-graduação, passei a ter bastante contato, e ela é pesquisadora da Fiocruz, e ela acabou me convidando para fazer o mestrado com ela na área de infecções sexualmente transmissíveis, que era uma área que eu já vinha trabalhando no estágio curricular lá do CEDAP. Então vejam como uma coisa passa a interligar a outra. Essa pesquisa inicialmente era o planejamento dela para trabalhar com a resposta imune ao HTLV, que é o vírus linfotrópico das células T humano, do tipo 1 especificamente, que é bastante endêmico aqui em Salvador, no Brasil em geral, mas em Salvador especialmente. Tem um dos professores que trabalhou comigo, conhecia o meu trabalho durante a graduação, ele me convidou para dar aula junto com ele em outra faculdade, que ele era professor, justamente de parasitologia, que foi a matéria que eu fui monitor, que eu dominava, e aí foi uma excelente ajuda, porque isso, na verdade, foi no finalzinho ali da graduação, e logo que eu me formei, eu já continuei dando aula com ele nessa instituição. Então, para mim foi muito bom, porque além de ser uma primeira porta de entrada, foi um momento onde eu aprendi a dar aula, onde eu aprendi todas as questões inerentes ao professor. Ainda estou aprendendo, na verdade, mas foi um processo de iniciação muito importante para mim. Como eu mencionei para vocês, eu fiz meu mestrado, eu entrei na Fiocruz daqui de Salvador. A Fiocruz é uma instituição renomada, nacional e internacionalmente. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos, já ouviram falar na Fiocruz. Tem a sede principal no Rio e tem sede em outros estados. Uma delas é aqui na Bahia. O processo de seleção basicamente consiste em 3 etapas principais. O primeiro, que é uma prova em inglês, seguida aí de uma avaliação do seu currículo, que é um barema, e de uma entrevista. E eu fui aprovado entre os primeiros lugares do mestrado, e logo em seguida já desenvolvi minha pesquisa aí durante 2 anos, que foi bastante proveitoso. Foi um momento onde de fato eu aprendi a fazer pesquisa. Minha orientadora, inicialmente, ela acabou mudando, embora seja do mesmo grupo. Minha orientadora passou a ser a professora Fernanda, que é chefe do grupo de pesquisa do Laboratório Avançado em Saúde Pública da Fiocruz. É a minha orientadora até hoje, mas o tema central da pesquisa continua o mesmo. Em paralelo com o período do mestrado, eu fiz também uma pós-graduação a nível de especialização em docência no ensino superior.
Ela foi uma pós muito interessante porque ela trazia alguns atributos muito legais de didática. Então, foi principalmente teórica, mas trazia alguns atributos em relação à história da educação brasileira, em relação a técnicas de ensino, seja técnicas próprias de aula, metodologias ativas, assim como técnicas avaliativas e outras coisas mais, que me ajudam e me ajudaram bastante hoje como docente, como professor. Isso tudo de 2014 a 2016, ali naquele período inicial, recém-formado. Um ano depois de formado, em 2015, eu criei a página que vocês conhecem, que é o Biomedicina Bahia no Instagram. Inicialmente não tinha muitas pretensões com ela, de fato, na época só tinha o Biomedicina Padrão do Bruno, que ainda é uma das maiores páginas hoje do Brasil, e aí eu resolvi criar uma página específica para a Bahia inicialmente, que a ideia era simplesmente divulgar eventos, congressos e etc. Com o tempo, a forma da rede social foi modificada e eu ampliei, de fato, para outros temas, passei a discutir questões importantes nela e acho que tem sido um trabalho legal, o pessoal tem elogiado bastante de lá até aqui a nossa página. E aí, por fim, nessa última escala de academia, né, de trajetória acadêmica especificamente, do finalzinho do mestrado, lá em 2016 para 2017, eu entrei no curso de doutorado, também na Fiocruz, daqui de Salvador. E dessa vez, em vez de trabalhar com HTLV, não abandonei o HTLV, a gente continua também fazendo alguns pontos, algumas pesquisas em HTLV, mas passei a atuar aí com o Zika vírus, foi no período que estava tendo surto e etc. E o mais curioso é que esse projeto é um projeto grande, faz parte de um projeto bem maior, inclusive em parceria com a equipe da Universidade de Sorbonne, na França, e especificamente do hospital da Pitié lá, que é onde a gente faz nossas parcerias, e de fato me permitiu também fazer um estágio lá de mais de 100 horas, justamente na cidade de Paris, onde fiquei na cidade universitária. Tem outros vídeos que eu vou contar sobre essa história, como é que foi essa experiência. Mas, enfim, foi um passo muito importante também na minha carreira, onde eu aprendi muito. Embora não tenha sido longo o período que eu fiquei fora, foi um período de um aprendizado muito grande. Atualmente estou no terceiro ano do doutorado, a gente tem enfrentado essas crises associadas à pandemia. No momento a pesquisa está um pouco parada, a gente tem feito os trabalhos de revisão, trabalhos que podem ser feitos à distância, mas acredito que até o meio do ano que vem eu esteja aí fazendo a conclusão dessa pesquisa. Espero eu. Bom, além disso, falando um pouquinho das perspectivas futuras, né, recentemente a gente tem escrito alguns projetos na área do coronavírus, justamente para avaliação da resposta imune, assim como fiz no mestrado e como fiz no doutorado. Tem outros planejamentos em geral, algumas novidades aí no Instagram. E nos próximos vídeos, fechando aí esse contexto geral dessa trajetória nesses 10 anos, vou estar falando um pouco mais aí sobre biomedicina, sobre a carreira, sobre como entrar na iniciação científica, sobre como entrar no mestrado, falando dos detalhes disso tudo, como entrar no doutorado e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado, provavelmente deixei alguns detalhes passarem aí afinal 10 anos já são um bom tempo em relação a tudo isso. Poderia agradecer a muita gente aqui que fez parte dessa construção, mas também correria o risco de eu esquecer algumas pessoas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Em breve trago mais curiosidades, mais vídeos aí para vocês.